Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball Daima é um anime que no seu lançamento acabou agradando muita gente, porém, com o decorrer dos episódios separou bastante a fanbase. E quando eu digo bastante, é bastante mesmo, já que basicamente para as pessoas ou você ama e defende tudo ou você odeia basicamente tudo sobre o anime. Porém, no vídeo de hoje eu tô aqui para falar a minha opinião e a minha experiência assistindo Dragon Ball Daima. Mas antes do vídeo começar, eu tenho duas coisas a falar. A primeira é parabenizando esse mano que basicamente ganhou o evento que eu fiz no servidor do canal, que basicamente foi feito para comemorar os 10 mil inscritos. Meus parabéns, meu nobre. Seu desenho ficou bom. E a segunda é que, é claro, antes do vídeo começar, não se esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante. E também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, bora pro vídeo. Cerca de 2 anos atrás, leakers de Dragon Ball começaram a falar sobre um suposto Dragon Ball Magic, que basicamente se trataria com um anime com uma proposta parecida à de Dragon Ball GT, onde Goku se tornaria criança. Porém aqui o Kaioshin também viraria, e seria basicamente o segundo protagonista, com alguns dos rumores afirmando que o anime teria uma pegada mais puxada para os anos 90, onde até mesmo teria violência e essas piadas que são mais difíceis de ser encontradas em mídias atuais de Dragon Ball. O anime não se chamava Dragon Ball Magic, e muito menos parece algo feito nos anos 90. E diferentemente dos vazamentos, aqui não se tratava apenas de Goku e Shin, mas basicamente todo mundo relacionado ao Goku ali tinha se tornado criança, ou melhor, miniaturas de si mesmo. Já que é isso que o anime diz. E então Dragon Ball Daima estreou dia 11 de outubro, com um episódio muito bom e uma pegada bem nostálgica, assim chamando muito a atenção dos fãs. Porém, ao decorrer dos episódios, bom, a fanbase se partiu no meio, onde metade das pessoas odiavam o anime e a outra metade amava. Mas vamos por partes, depois eu falo sobre os episódios em si. Primeiro eu vou pontuar alguns defeitos e qualidades do Daima. A primeira coisa que eu tenho para dizer, e a mais notável é óbvio, são um defeito e uma qualidade juntos, que é a animação / design dos personagens. Como assim um defeito e uma qualidade, Goten? Calma que eu vou explicar. E bom, primeiramente eu vou falar sobre o defeito. Para você que não sabe, na arte existe algo chamado Model Sheet, que basicamente significa como o personagem tem que parecer na tela. É basicamente o design do personagem. Mas os do Daima eu não consigo gostar, cara. Mas é claro, por ser um modelo com pouco detalhe, os animadores podem deixar isso bom. Isso porque fica mais maleável e mais fácil de animar, já que, não é cheio de detalhes. E é isso que eu tenho para elogiar. A animação do Daima é muito bonita. Por mais que eu não goste tanto do esquema de cores e da forma que os personagens parecem ser banhados em óleo, ainda assim, falando sobre a animação em si, é muito bonita. Não tenho o que reclamar, é simplesmente belo. Mas também um anime grande como o Dragon Ball vir com uma animação porca seria esculacho. Mas quando você vai assistir um anime, uma das coisas que mais marcam as pessoas geralmente são as suas músicas ou até mesmo a sua abertura, o que infelizmente para mim é um dos piores pontos do Daima. Mas vamos por partes. Primeiramente, sobre a abertura do Daima eu não tenho muito o que dizer. Quando você vai ver uma abertura ou encerramento de Dragon Ball, você geralmente se depara com letras marcantes, geralmente motivacionais e algumas até com um clima mais melancólico. Mas a grande maioria delas são bonitas de se ouvir. Mas a do Daima simplesmente parece só um K-pop genérico. E eu entendo a razão de muitas pessoas gostarem dessa música, mas eu simplesmente não consigo, cara. A música literalmente não tem nada demais, seja na sua letra, na sua melodia ou até nas cenas que passam enquanto ela tá sendo cantada. Simplesmente não tem nada que eu olhe e pense, caramba, isso é bom. Ah, mas Goten, você então ia preferir um rock em vez dessa música? Sim, com toda certeza. E não se trata nem de não gostar do estilo da música, é simplesmente porque eu achei ruim. E sobre as trilhas do Daima em si, a minha opinião é bem parecida. Porém aqui, as músicas não são exatamente ruins, mas eles fazem questão de repetir a mesma música várias e várias vezes, o que torna bem enjoativo na minha opinião. É sério, às vezes parece que eles fizeram só 3 músicas pro Daima inteiro, o que felizmente muda no clímax, já que basicamente eles adicionam algumas músicas novas, e que eu pessoalmente
pessoalmente gostei bastante, como o tema da transformação do Goku e o tema do Goma, mas acho melhor sairmos um pouco desses tópicos mais fúteis, digamos assim. Ao longo de Dragon Ball Daima, muitos personagens foram apresentados, e até mesmo muitos conceitos novos foram apresentados. Mas sobre os personagens em si eu tenho um pouco a falar, já que a grande maioria deles foram apresentados, mas não tiveram um bom desenvolvimento na trama em si. E o primeiro exemplo que eu tenho a dar deles é simplesmente o Degesu, que pessoalmente foi a minha maior decepção, porque desde o começo do Dharma, o Degesu parecia ser um personagem mais misterioso, onde até mesmo ele teria uma trama própria e tal, mas não, simplesmente não aconteceu. E o máximo de história que tivemos do Degesu foi citações, onde basicamente o Shin falava: olha só, o meu irmão é maligno e ele fez sei lá o que, e não é mostrado. E também temos a trama onde ele se revolta contra o Goma, que adivinha só, também não foi nem um pouco explorado, onde ele simplesmente tenta sequestrar o Dendê e fugir, mas ele perde para um chapéu. Qualquer um de nós poderia ter destruído Frieza com um único golpe. Sim, os caras desperdiçaram um episódio inteiro focando nesse cara só pra ele perder por um chapéu, e ele não foi nem um pouco aproveitado antes disso. E o mesmo acontece com os próximos que eu vou falar, que é a Arinzo e o Glório. A Arinzo é basicamente o Degesu só que pior, onde ela teve ainda mais mistério e mais trama, dando a entender que ela seria uma vilã, mas não. Olha, eu tenho tanta coisa pra dizer sobre ela. A primeira coisa que eu posso dar de exemplo é o fato dela simplesmente ver a sua própria criação falhando e não fazer nada em relação a isso. Ela nem demite o Majin Buu, ela simplesmente diz: ah, tá bom. O que, né, um vilão que se preze não faria isso. Ou simplesmente o fato de que ela virou um figurante depois de alguns episódios. E eu acho que ela interessou bastante a galera, não só porque, bom, ela tinha bastante a cara de uma vilã, mas porque ela era uma das poucas personagens que realmente tinha um design interessante. E eu vejo dois motivos pra isso, mas pelo menos ela é a única personagem sensata nesse anime, já que, né, mundo dos demônios pacifista chega a parecer piada. E o terceiro é o Glório, já que basicamente por ser esse personagem mais centrado e focado, parecia que ele teria alguma história interessante. Primeiramente, é claro, a gente pensou que uma amizade entre ele e o time do Goku seria desenvolvida, fazendo ele ter a sua redenção no final. Porém, foi isso só no papel mesmo, já que na minha visão realmente não teve essa aproximação dele com o Goku e companhia. E também não teve cenas o suficiente deles juntos para ser algo convincente. Pelo menos para mim, o Glório não é um personagem que eu consegui me apegar. Talvez grande parte disso aconteça porque a gente não teve muito dele, nenhum flashback nem nada. Mas né, Dragon Ball é Dragon Ball, então independentemente do contexto, eles conseguiram fazer uma cena bem emocionante no final. E eu tenho que admitir que a cena que a Pansy vai abraçar ele eu achei bem bonita. E eu quase derramei suores masculinos de testosterona do meu olho. E falando na Pansy, por incrível que pareça, ela é basicamente a minha personagem favorita introduzida no Daima, já que eu não tinha expectativa alguma nela, mas ela se tornou bem carismática. Não só isso, mas é a única personagem que eu realmente criei um carinho. E por mais que ela não tenha uma história interessante, ou sei lá, ela tem uma química bem legal com o Goku. E falando no próprio, né, os personagens que a gente conhece não foram tão bem aproveitados aqui. Mas quer saber de uma coisa? Depois eu falo sobre isso, porque algo que me incomodou muito são os retcons desnecessários. E o maior exemplo deles, é claro, é o fato de que todo mundo virou demônio, basicamente. Pois o Raimos, o criador dos universos, era um demônio. E adivinha só? Isso não é legal, cara, porque tira completamente a diversidade do universo de Dragon Ball, porque os Kaioshins, os Namekuseidins e todas as raças de Dragon Ball são basicamente ramificações de uma única raça, que são os demônios. E eu nem vou falar sobre como isso estraga parte do desenvolvimento do Piccolo e até mesmo do Kami-sama como personagens, mas o fato é que isso deixa as coisas menos interessantes, e de fato até os seres que vieram depois da criação do universo são meio que demônios, porque foram criados pelos Glindes, que são demônios. O que é algo que eu não consigo gostar. E falando nos Glindes, né, o fato de existir o nome Glindes e a origem deles ter sido completamente mudada, também já são retcons desnecessários.
porque isso não foi aproveitado como história de Dragon Ball, foi aproveitado como informação. E informação não necessariamente acrescenta algo na história, depende da forma que foi feito, e aqui não foi tão bem feito assim. E o mesmo vale para outros retcons, como Kaioshin não binário e quase todo mundo que tem a orelha pontuda é demônio. Porque, de novo, as pessoas dizem que o Daima tem história, porém, se você for ver, essas pessoas geralmente usam de argumento essas informações, o que, como eu já disse, informação e expansão de mundo não necessariamente são coisas de história, e se não forem bem desenvolvidas são apenas detalhes, basicamente. E algo que o Daima tem, mas que eu vou falar bem rapidinho, são os buracos de plot. Basicamente, o fato do Super Saiyajin 4 existir por treinamento não só é ruim, mas, eu não preciso nem explicar. Corta qualquer possível conexão com o Super, não faz sentido com o que foi apresentado no Z, e ainda por cima é simplesmente chato o personagem vir e falar, olha, eu treinei escondido. E o mesmo vale para o Super Saiyajin 3 do Vegeta, mas eu acho que sei o porquê de não se conectar com o Super. Talvez essa briga judicial que tenha acontecido pelos direitos de Dragon Ball esteja afetando a história do Daima, que muito provavelmente teria acabado de forma diferente, se conectando com o Super, mas infelizmente não deu, o que abre margem para um possível filme ou uma segunda temporada do Daima. E também temos o Gohan, que simplesmente não tem explicação. Mas uma coisa que eu sempre vejo as pessoas dizendo é que o Daima foi feito para homenagear o clássico, meio que para ter mais essa pegada de aventura e tal. Mas eu não sei vocês, porque eu simplesmente não consegui achar essa aventura. O que o Daima menos teve para mim foi aventura, porque a maior parte dessa aventura foi simplesmente os caras andando e conversando. Realmente não teve uma história sendo desenvolvida ali, diferentemente do Dragon Ball clássico, onde a cada episódio o Goku aprendia algo novo, tendo que lidar com situações interessantes e diferentes. Já aqui não, eles simplesmente andam de nave e a nave cai. Essa é a aventura do Daima. E interessante que por isso um dos episódios que a galera mais odiou, eu gostei bastante, que é justamente o episódio 9, onde basicamente Goku e companhia vão passar o tempo no hotel, o que fez o episódio ter uma vibe bem slice of life e os personagens tiveram uma aventurinha, o que não aconteceu em 95% do Daima. E o mesmo pra mim vale pra comédia, onde simplesmente foram os pouquíssimos momentos onde eu vi a comédia do clássico ali, e aliás, disparado, a melhor cena de comédia do Daima é quando o Vegeta é gado. O Vegeta ser humilhado já virou lei nessa franquia. Basicamente, o Calvo não pode ter um momento onde ele se sobressai e acabou. E ele tem que ser uma piada. Mas eu admito, todas as piadas feitas com o Vegeta foram muito boas. A primeira delas, é claro, é o Vegeta sendo chamado de tarado. O que eu não vou mentir, me tirou uma risada quando eu tava assistindo. E o mesmo vale pra piada onde o Vegeta é gado, que não só me tirou uma risada, mas virou até meme pra mim. Agora, uma que eu não curti muito é a do Ultra Vegeta 1. Que basicamente faz com que o Vegeta continue sendo totalmente imaturo. Porém, ainda assim foi bem engraçada, eu devo admitir. Agora, sobre o Goku eu tenho realmente muita coisa a dizer, tanto sobre o Goku criança quanto sobre o Goku adulto. Mas eu vou falar primeiro sobre o criança, que infelizmente eu achei bem chato, ele é bem chato mesmo. Mas eu me refiro à maioria dos episódios, porque ele tem sim bons momentos, mas o que me deixa de caro é que ou é 8 ou é 80, ou o Goku fica bem maneiro e você pensa, caramba, se esse aqui fosse o Goku adulto estaria perfeito, ou você pensa, esse cara é extremamente insuportável. Em muitos momentos ele me lembra bastante o Goku criança do Dragon Ball GT, que parece muito mais uma paródia do Goku clássico, e que acaba fazendo coisas que simplesmente não parece o Goku fazendo. E esse Goku do Daima criança também tem algumas piadas que são simplesmente nada a ver com o Goku, tipo o Goku cagando toda hora e não sabendo pronunciar o nome do Glório. E sim, eu sei que tem um negócio lá no Japão que a galera não sabe pronunciar R direito e tal, mas não, cara, não. E olha só, o Goku adulto ele me surpreendeu bastante. Por mais que no primeiro episódio pareça que ele vai ser aquele Goku pamonha do Super, quando ele volta a ser adulto ele parecia ser bem mais maduro. E ele até aprendeu a falar o nome do Glório. E por mais que ele não tenha aparecido por tempo suficiente para eu dizer, nossa, esse é o Goku que eu conheço, ainda assim eu acho que ele foi bem legal. E eu até esqueci de mencionar que esse Goku não precisa ser salvo pelo roteiro, diferentemente do Goku criança,
que eu carinhosamente apelidei de Gokuna. Mas quando você pensa em Dragon Ball, uma das primeiras coisas que as pessoas pensam são as lutas. Infelizmente, o Dragon Ball Daima possui algumas lutas bem legais. Por mais que sim, existam lutas que a galera gosta e eu não curti muito. Eu ainda acho que a animação do Daima no quesito das lutas se tornou uma das melhores de Dragon Ball. Um exemplo é a coreografia da luta do Goku contra o Tamagami 3, que foi absolutamente cinema. E o mesmo vale para o Kamehameha que o Goku faz no Goma, que eu vou falar sobre essa luta mais tarde. Agora, sobre as lutas ruins, eu acho que o maior exemplo delas é o Tamagami 1 contra o Majin Buu. Sério, eu simplesmente não entendi quando eu vi a galera gostando dessa luta. Pra mim, a definição dessa luta é uma luta feia visualmente. E o mesmo vale pra Goku e companhia contra um cachorro e contra os soldadinhos. Parece mais desperdício de dinheiro do que qualquer coisa. Mas pelo menos, como eu disse, eles compensaram com lutas boas depois, que foi basicamente no clímax. E bom, né? Vamos lá. Sobre os primeiros episódios desse clímax foram bem fraquinhos. Eles basicamente chegam no terceiro reino e tem aquelas decepções que eu falei. Eles enfrentam Degesu, os guardinhas, as forças especiais Ginyu da Shopee. Mas agora, as partes mais interessantes ficam quando o Goma finalmente fica minimamente interessante, que é quando ele absorve o terceiro olho. E eu vou falar um pouquinho do Goma aqui. No geral, ele não é um bom vilão. Ele não tem motivação, não tem carisma e não age como um vilão, pelo menos na grande maioria do tempo, já que em 95% do Daima ele ficou só assistindo Netflix. O Goma é basicamente um paspalho, só que com muito poder. E eu vejo muita gente reclamando do design do Goma, mas sinceramente pra mim o design do Goma combina com o personagem, porque ambos não significam absolutamente nada. E eu vejo muita gente dizendo que o Goma foi feito pra ser tipo um vilão do clássico, mas só se for o Pilaf mesmo, porque ele não chega aos pés da Red Ribbon, Tawai Pai, Tenjihan, Piccolo, Piccolo Jr. e afins. Mas a forma que ele luta pelo menos eu achei legalzinha, porque tem esse lance do terceiro olho e tal. Só que uma coisa me deixou meio confuso, porque até o episódio final eu pensava que sempre que ele fazia isso, ele meio que tava ficando mais forte, mas pelo visto não, ele só tava se regenerando. Mas pelo menos a forma que eu descobri isso foi muito boa, já que foi logo após aquele Kamehameha super maneiro que atravessou os 3 reinos, que pra mim foi um dos ápices nessa animação. E eu já sei que muita gente vai perguntar, então eu vou responder logo o que eu achei do Super Saiyajin 4. Eu, como fã do Super Saiyajin 4 do GT, obviamente vou preferir o original. Porém, existem algumas coisas que me incomodam nesse aqui. Por exemplo, os 2 jeitos que ele foi despertado. Se ele tivesse sido despertado pelo Neva, eu já acharia estranho, já que, bom, o Neva seria basicamente um deus ex machina. Mas agora, ele ser desbloqueado puramente por treinamento? Como? Essa é a minha pergunta. Como? E eu vejo uma galera dizendo, o Super Saiyajin 4 do GT não faz sentido, mas eu posso fazer um vídeo inteiro explicando por que ele faz sentido sim. Mas infelizmente a verdade é que esse Super Saiyajin 4 do Daima apareceu puramente por fanservice, e um fanservice meio vazio, já que não teve realmente uma construção para isso dentro do Daima. E antes que você pergunte, mas vocês não estavam pedindo o Super Saiyajin 4? E eu te digo não, eu nunca quis, porque eu sabia que isso ia desvalorizar e querendo ou não acabar apagando o Super Saiyajin 4 antigo, e fazer o GT ficar ainda mais morto. Mas vamos para a pergunta que esse vídeo guarda desde seu começo. O que eu achei de Dragon Ball Daima? Bom, a primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre o Daima é: o Daima, na sua totalidade, foi um dos animes que menos me empolgou de Dragon Ball. E não é simplesmente pelo fato de não ter tantas lutas assim, mas sim porque ele realmente não foi capaz de me passar tantas emoções assim. Poucas coisas na sua história, nos personagens, conseguiu me cativar, e as que conseguiram não me cativaram tanto quanto as outras obras. Eu posso contar nos dedos os momentos do Daima que eu olhei e pensei, caramba, isso aqui valeu a pena. E não pense errado, eu não achei o Daima ruim. Existem poucas produções de Dragon Ball que eu realmente acho ruins. Ele prometeu ser algo legal, né? Um especial de 40 anos de Dragon Ball. Mas o que entregaram pra mim foi só mais um produto qualquer. Parece tipo fast food, sabe? Não é algo realmente memorável, parece muito mais só um produto. Mas diferentemente de outros produtos sem graça, aqui as pessoas simplesmente não conseguem respeitar a opinião alheia. E a fanbase de Dragon Ball Daima foi uma das coisas que mais me afastou desse anime, pois é composta por pessoas
que não conseguem ouvir uma opinião contrária e que ou dizem que você tá desrespeitando o Akira simplesmente por não gostar tanto da última obra dele, ou te chamam de nomes e dizem que você não é fã de verdade por não gostar. Ou seja, você é obrigado a amar qualquer coisa que o Akira fez na cabeça dessas pessoas, o que fez eu não ter mais um mínimo de vontade de continuar assistindo. Mas eu continuei, né, porque eu amo Dragon Ball e queria dar uma chance até o final. E olha só, diferente do que as pessoas dizem, eu achei o final até que legalzinho, mas o problema é, o final não foi tão bem construído e não teve uma boa jornada pra isso. Então foi realmente difícil se importar com aqueles personagens e querer saber o desfecho deles, principalmente quando tem uma legião de fãs te enchendo o saco. E, inclusive esse foi um dos motivos de eu não trazer o Daima aqui pro canal, porque eu simplesmente não aguentava mais ver o mesmo comentário várias e várias vezes. E óbvio que existem pessoas respeitosas no meio desses fãs. Eu tenho vários amigos que gostaram do Daima e eu respeito completamente isso. O meu problema é com pessoas que não sabem respeitar a opinião alheia. Em geral, Dragon Ball Daima pra mim foi um nota 5 ou nota 6. É um anime mediano, mas possui os seus pontos altos e baixos. Possivelmente eu não vou falar quase nada sobre o Daima aqui no canal, mas talvez eu decida falar algo sobre se essa segunda temporada o filme for muito bom. Mas enfim, né, esse vídeo cansou bastante pra fazer. Eu peço até desculpas por ter feito um vídeo tão longo. Concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também que eu sei, você pode estar passando por um momento muito difícil na sua vida. Talvez você tenha brigado ou dito algo que você não devia para alguém que você ama, ou até mesmo feito algo que você acha que não deveria ter feito, e a culpa agora tá martelando na sua cabeça. Porém, eu tô aqui para te dizer que, independentemente do seu erro ou do seu pecado, Jesus Cristo tá aqui. Por isso eu quero que você fale com ele e peça perdão, e perdoe a si mesmo, porque não vai fazer bem nem pra você e nem pra sua saúde mental continuar se culpando. Às vezes você pode sentir que tá na beira de um abismo, que não existe solução e que tudo vai dar errado, mas eu tenho uma novidade pra você, meu amigo. Você não está sozinho, e por isso eu peço que você fale com Deus, porque independentemente do seu problema, Ele é o único que pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me ajudam a continuar. Eu de verdade agradeço por todo o amor e carinho de vocês. Nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!